Vamos lá. Então, vamos falar sobre como o Faiz falou sobre as medidas de verificações dos aparelhos auditivos, como seria possível fazer isso, né? Mas eu quero começar falando um pouco sobre o processo de adaptação, né? E como o Instituto, que é a grande referência aqui no DF, na parte de audiologia, né, na parte de otologia, eles poderiam ajudar as empresas, né, nesse processo de adaptação. Não estou conseguindo passar aqui. Ok. Então, assim, vão ter um processo para a adaptação dos aparelhos. A primeira coisa vai ser a avaliação, que é feita pelo Instituto, né? Então, vai fazer uma audiometria, né, para a gente descobrir o limiar aí, tonal e vocal. E dentro dessa audiometria, o que poderia nos ajudar a trazer uma ajuda muito grande para as empresas seria as fonos, né, quando fizessem essas audiometrias, fizessem as frequências, as interfrequências, tá? Principalmente quando a curva é uma curva em rampa, muito grande, né? Então, fazer, por exemplo, não só 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 6.000 e 8.000, mas sim também fazer 700 e 1.500, né? Porque às vezes existe uma queda maior e o ajuste do aparelho ele vai ficar mais perfeito, tá? Então, fazendo essas interfrequências aí ajuda bastante. Então, a imitância, né, para a gente ver como é que está toda essa parte aí do tímpano, a parte óssea, essa parte condutiva, e a pesquisa de limiar de desconforto, né? Se desse também para fazer como exame aí no instituto, né, o LDL, né, e o paciente já trouxesse isso, né, com esse limiar de desconforto, né? Tem paciente que tem um limiar de desconforto mais curto, tem uma acessibilidade maior, né? E às vezes, quanto maior a perda, ou quanto maior a perda nos agudos, essa acessibilidade ela é maior, né? Ele tem uma dificuldade de aceitação desses agudos, dessas frequências altas, né, que trazem um incômodo. Eles falam assim, quando bate uma louça, quando o pessoal está na cozinha fazendo as coisas, me incomoda, né? Claro que os aparelhos hoje, eles têm o anti-choque, né, mesmo um aparelho mais simples. Aqui, os aparelhos eles têm um anti-choque, mas é muito importante que a gente coloque na adaptação esse limiar de desconforto, né? Se o paciente viesse com esse limiar feito pelo Instituto, também seria uma coisa muito interessante, poderia ser uma coisa a agregar nos exames, tá? A, a, a cofinometria, né? O que seria isso? Hoje a gente vê um aumento muito grande de pessoas que procuram o Instituto. Eu recebo bastante pacientes do Instituto com queixa só de zumbido, né? E você vê que, às vezes, é uma perda muito leve nos agudos, é uma perda muito pequena, mas e a queixa é do zumbido, ele não tem uma queixa, né, de perda de audição, né? Muitas vezes, realmente, não atrapalha mesmo, é uma perda muito leve. Mas o zumbido é uma coisa que incomoda bastante. Então, fazer esse exame, né, quase não saiu, a cofinometria, né? O que seria a cofinometria? Seria fazer a característica do exame, né? A intensidade dele, né? Com o que ele se parece, né? Qual é a frequência dele, né? Tem paciente que fala assim, ele parece uma cachoeira, ele parece uma panela de pressão. Então, fazer esse exame e trazer para a gente esse exame feito. Para quê? Para que ver qual é a frequência que vamos utilizar para esse paciente para fazer o tratamento do zumbido, né? Outro exame interessante que poderia ser feito no instituto, né, para agregar tudo isso, seria fazer a audiometria, inclusive de alta frequência, para esses pacientes que apresentam zumbido. Porque às vezes a perda dele é pequena, é uma perda leve, né, às vezes até em 8.000, mas depois de 8.000, ele tem uma queda ali, acentuada, né? Então, essa lesão, ela está após os 8.000, né? Então, ali, por isso que está ali a causa do zumbido. Então, esse zumbido está sendo causado justamente por aquela lesão que às vezes não está sendo vista naquele exame que foi feito tradicionalmente, tá? Então, tudo bem. Fizemos exames, o paciente traz os exames, vamos fazer a seleção do aparelho. Muitas vezes eu vejo, né, a solicitação que vem com o paciente, solicito adaptação aberta. Mas, assim, a adaptação aberta, ela é indicada para o paciente que tem a preservação dos graves, né? Então, essa preservação dos graves, ela está ali, ou tem uma perda muito pequena nos graves,
né? E ela tem uma queda ali nos agudos. Então, eu preciso de uma amplificação só para essas frequências mais altas, médias e altas. Então, vou deixar essa adaptação aberta, vou colocar uma tulipa, né, uma oliva aberta, para que esses graves passem naturalmente, né, e não tenha nenhum tipo de oclusão. Mas dependendo também da saúde auditiva desse paciente, né, se ele tem histórico de otite, se ele tem um histórico de algum tipo de alergias, é interessante que a gente coloque um micro-BTE, né, com microtubo. Por quê? Se tem uma secreçãozinha a mais, se tem uma produção maior de cera, né, de cerume muito grande, daqueles pacientes que têm um cerume muito líquido, né? Então, esse cerume, ele pode estar queimando o receptor, né, como está obstruindo os filtros. Então, o aparelho realmente não vai funcionar bem, né? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vou chegar na parte de verificação aqui agora. Muitas vezes esse paciente ele chega lá com o aparelho obstruído, os filtros, e realmente esse aparelho não vai estar apresentando o ganho ideal, né? Então, na verdade, não é um problema no aparelho, e sim do cuidado que está sendo feito com esse aparelho, né? Muitas vezes os pacientes eles não fazem isso. Bem comum aqui os pacientes ligarem: meu aparelho novo já parou de funcionar. E a gente fala: lembra daquele filtro, né, que a gente passou para o senhor que tem que trocar? Dá uma olhadinha nele. É verdade. Então, eles trocam, aí eles ligam. O aparelho voltou, está ótimo. Então, é muito importante essa seleção para o tipo de perda, mas também para o tipo, inclusive, assim, da anatomia desse conduto, né? Eu sei que o FAES não gosta de aparelho intracanal, como eu também não. Aqui na empresa não chega nem a 8% de aparelhos intracanais, mas tem paciente que só aceita isso. Mas para ele aceitar, não é ele que vai escolher, né? Tem que ser compatível à perda dele. Então, ele precisa ter uma perda nos graves, né, suficiente para usar um aparelho intracanal, porque o intracanal ele não vai conseguir uma ventilação adequada. Passando por essa parte aí de seleção, nós vamos para a verificação. Seria o ganho funcional, o ganho de seção e o mapeamento de fala, que é agora que eu vou explicar um pouquinho sobre eles. Antes de entrar nesse processo, né, voltando um pouquinho ali na parte da seleção, como eu falei, de fazer ao interfrequências aqui, a gente pode observar aqui em 750, 1500, veja como pode fazer falta essa frequência aqui, ela sendo feita, como ela cai aqui junto, ela está aqui e depois ela recupera. A gente não sabe se ela ficou aqui e depois recuperou aqui, se ela ficou aqui, caiu para cá e depois veio para cá. Então, tendo essa resposta, a gente consegue fazer uma adaptação melhor e mais precisa no aparelho. O aparelho vai apresentar uma curva mais precisa, né, e respondendo bem aí a necessidade desse exame de audiometria. Aqui embaixo nós vamos encontrar o limiar de desconforto, né? Você vai ver que essa pessoa ela tem um desconforto até mais específico nessa frequência aqui de 3.000 Hz, tá? Então, fazendo esse limiar, a gente consegue descobrir isso aqui e o aparelho vai detectar e vai trabalhar dentro dessa faixa aqui, não deixando ele passar dessa intensidade, ok? Então, os ganhos que nós temos hoje, né? O ganho funcional, né, que seria o que a gente recebe bastante hoje do Instituto, que é o ganho em campo livre, tá? Então, como ele é um ganho subjetivo, ele depende, né, da resposta do paciente. Então, muitas vezes, o paciente, ele ou não vai estar respondendo adequadamente, às vezes assim, ele não pode ter o risco, né, de não ter entendido, como eu posso falar assim, o processo do exame, mas o mais importante, né, ele é um exame muito voltado mais para perdas menores, né? E o que acontece hoje para esse ganho funcional, para os aparelhos hoje que são aparelhos inteligentes, são adaptativos, é que o campo livre, quando ele manda esse estímulo, tá? Manda esse estímulo para o campo aberto, né, da cabine, o aparelho auditivo reconhece aquele estímulo como ruído. E ele vai fazer o quê? Ele vai se proteger. Né? Então, ele vai diminuir o ganho dele para o ruído. Porque o que o aparelho procura, o que ele dá ênfase hoje? Os aparelhos, eles são inteligências artificiais, eles procuram frequência de voz. Né? Ele vai estar trabalhando principalmente
entre 500 e 4.000 Hz, né? E dentro daquela frequência de voz, e tudo que não for voz, né, ele vai considerar um pouco como ruído e vai atenuar aquilo. Então, a gente não consegue ter um bom resultado, e às vezes até um resultado, às vezes até negativo, né? Já tive casos de pacientes que chegou ao exame que com o aparelho, eles estavam ouvindo pior do que sem aparelho. Como é que é possível isso, né? Quando deu o estímulo naquela intensidade, o aparelho reconheceu aquilo como ruído, ele abafou e o aparelho ainda estava tampando o canal auditivo. Então, ele causou uma perda aí condutiva, né? Então, pode dar uma situação pior. Mas o aparelho não era a realidade do paciente. O paciente ouvia muito melhor com o aparelho, né? É tanto que com aqueles resultados, quando o paciente volta muitas vezes, né, com a orientação de que procure para aumentar e levar aquele nível para o nível, digamos que o normal, né, o sugerido, né, em torno de 25 decibéis, aquele paciente não suporta aquilo, né? Então, assim, o exame ele tem que ser visto de forma individual, né? Então, não como números, né? Então, os pacientes, cada um, eles vão ter a sua sensibilidade, né? E a sua resposta mesmo muito pessoal, tá? Então, o que a gente hoje recomenda, né? O que a gente utiliza hoje mais? Seria o ganho de inserção e o mapeamento de fala, né? Por quê? Esses dois testes, né? Eles são ganhos feitos, né? São ganhos objetivos, né? Eles não dependem da resposta dele, e ele é feito com uma sonda, né? Colocado uma sonda dentro do canal do paciente, depois colocado o aparelho. Então, ele realmente, quando ele tiver o estímulo com tom puro, tá? Ele vai estar dando realmente o exato ganho que o aparelho auditivo está entregando para aquele tímpano, para aquele paciente, tá? E trabalhando cada uma das frequências, tá? Já o mapeamento de fala, ele é muito mais amplo, tá, do que o ganho de inserção. Ele é o mais indicado e ele é, digamos, o padrão ouro, né, que o pessoal chama. Por quê? Ele vai utilizar também um microfone sonda, tá? Ele vai usar o REA, mas o estímulo dele, né, o estímulo dele é um estímulo de fala, por isso que chama o mapeamento de fala. Então, ele vai utilizar, alguns já utilizam português, mas normalmente eles utilizam esse International Speech Test Signal. Ele é uma mistura meio que de alemão com inglês, uma mistura de línguas, foi criado como se fosse uma língua, e ele fala essas palavras, né, e que ele vai falar em intensidades. Ele vai fazer um teste em 50, 65 e 80, no caso aqui do software da Unitron. Então, em alguns softwares, ele vai estar mudando isso, às vezes, para 50, 70 e 85. Aí vai depender um pouco do software, tá? Mas o que quer dizer essas frequências, né? Ele vai fazer um teste de fala em 50, que é uma frequência baixa, em 65, com uma frequência moderada, e 80, com uma frequência alta, tá? Então, ele vai fazer isso também em cinto. E por que ele é tão importante, né? Ele realmente, ele entrega o ganho, o ganho do exame, ele entrega um exame objetivo para garantir que o aparelho esteja realmente entregando frequência de fala, tá? Que essa frequência de fala ela esteja adequada, independente do ambiente que ele está. Se ele está falando em um ambiente silencioso, né, com a intensidade baixa, se está numa intensidade média, com um ambiente que tem algum tipo de ruído, mas não é tão intenso, ou até mesmo numa intensidade alta, né? E o aparelho, com esse ganho que ele vai dando dessas três frequências, é possível fazer um ajuste perfeito do aparelho, né? Então, esse paciente ele tem menos queixa, né, da adaptação e menos retorno para a empresa, tá? Então, por quê? Ele vai estar bem adaptado já no início. Então, assim, agora, se tem que fazer mapeamento de fala para todo mundo, veja só. A realidade que eu vejo hoje aqui, eu não vejo a necessidade para todo mundo. Nem há, muitas vezes, tempo hábil para estar fazendo aqui na empresa para todos os pacientes, né? Por quê? Hoje os aparelhos, como eu falei, eles são aparelhos inteligentes. A gente fazendo aquela seleção bem feita, como eu falei lá na frente,
das interfrequências, fazendo o exame de audiometria bem, colocando o limiar de desconforto, né? O aparelho, ele faz um ajuste hoje quase que perfeito. Eu brinco que daqui a um pouco não vai precisar mais de fonoaudiólogo, né? Porque no primeiro ajuste, né, o primeiro ajuste que é feito, né, no aparelho auditivo, o software hoje ele entrega um ajuste quase que perfeito. Eu sou de uma época, eu trabalho com aparelho há 12 anos, há 18 anos, perdão, desde 2004. Eu sou de uma época que não existia aparelho de adaptação aberta. Então, você tinha que usar um aparelho com molde, tentar aumentar essa ventilação para que o paciente conseguisse aceitar aquele ganho. Mas, mesmo assim, existe uma massa muito grande naquele molde e ele já dava um pouco de oclusão. Aqueles pacientes com perda só nos agudos dificilmente usavam, né, esse aparelho. E hoje em dia, não. Né? Hoje nós temos aparelhos específicos, né, para esse tipo de perda, temos adaptações específicas, não da microfonia, mesmo estando aberto. Então, isso vai resolver dessa forma. Né? Então, o mapeamento de fala ele é muito indicado para aquele paciente que ele tem uma sensibilidade, tem uma queixa, né? Ele já testou o aparelho em vários lugares, ele não consegue se adaptar, né? Ele ainda consegue, ele continua com uma queixa muito grande de compreensão, por isso que é muito importante, né, que a gente verifique, né, o IRF, né, o Inter-Reconhecimento de Fala, naquele exame de audiometria. Tem paciente, muitas vezes, né, que ele tem uma perda não tão grande, mas tem uma compreensão muito baixa, ele demorou muito para colocar o aparelho. Tem paciente que tem aquela dificuldade de aceitar, não sei se vocês sabem, mas a média mundial de aceitação para colocar o aparelho, a partir do momento que o paciente descobre que tem uma perda de audição e ele coloca o aparelho, a média mundial são 7 anos. É impressionante isso, né? Então, assim, pode ser que, uma média, né, o paciente coloque no outro dia, coloque daqui a 3 anos, coloque daqui a 14 anos. Mas a média são 7 anos. Então, é muito alto. Então, ele está privado desse estímulo, né? E essa privação vai piorando essa compreensão. Então, muitas vezes, eles chegam, né, principalmente os pacientes, às vezes, que têm uma condição maior financeira, querem colocar, às vezes, um aparelho muito sofisticado e eles querem ouvir perfeitamente. Isso não vai acontecer. Né? Eles não vão ter células perfeitas para estar transformando energia sonora em impulsos elétricos, e o aparelho não faz isso. O aparelho ele faz, vou passar aqui para o próximo slide. Né? O que o aparelho ele faz, depois eu vou voltar a esse aqui rapidinho, é se adaptar ao ambiente. Né? Um aparelho ele mais sofisticado, por exemplo, um aparelho hoje, é possível ter um aparelho de 7 ambientes inteligentes. Então, para que servem esses ambientes? Esses aparelhos, esses ambientes eles servem para facilitar essa compreensão desse paciente que ele chegou, né, com o limiar de reconhecimento de fala muito baixo. Né? Então, isso é muito importante, né, no exame de audiometria, né, aquele paciente que chega ali com 68% de compreensão, deixar muito claro já no primeiro dia da adaptação que a compreensão dele, né, mesmo com o aparelho, né, ela não vai ser uma audição normal. Um aparelho auditivo ela não é uma orelha nova. Né? Então, isso é importante para o paciente ser trabalhado desde o dia da adaptação, sabendo os limites que existe essa adaptação, né, para que a gente possa melhorar e colocar realmente o aparelho mais adequado. Então, quando a gente coloca o aparelho no início, com compreensão boa, não há necessidade de um aparelho, por exemplo, com tantos ambientes. Um paciente com otosclerose, que tem uma boa compreensão, por exemplo, ele pode utilizar um aparelho mais básico. Porque esse paciente, inclusive, ele nem gosta desse aparelho sofisticado. Tá? Ele reclama desse aparelho porque ele acha que ele abafa o ambiente, ele abafa algumas coisas e ele quer ouvir. Né? Eu brinco que o paciente que tem otosclerose, ele gosta de confusão, ele gosta de som alto, de barulho. Porque as células estão boas, ele precisa realmente de energia para atravessar aí aquela calcificação. Outra coisa que nos ajuda bastante, né, vou voltar aqui, quando a gente faz o ajuste, muitas vezes, né, é a compressão de frequência. Ele já é algo, já tem bastante tempo, acho que desde 2009, tá? Existe a compressão de frequência. Então, essa compressão, muitas vezes, né, quando a gente faz o teste de ganho,
que a gente não consegue ver ganho naquele paciente. A compressão de frequência, se você observar aqui, ele pega um ganho, às vezes, até numa região morta, tá? Uma frequência alta, por exemplo, 6 e 8 mil Hz não tem uma resposta, né, nessa frequência, mas a gente liga a compressão de frequência, a gente traz essas frequências maiores para uma frequência audível, né? Então, isso é muito legal. Isso dá uma resposta maravilhosa para esses pacientes, né? E uma melhora não só de escutar sons de frequências altas, né, como voltar a ouvir os pássaros, tudo isso, mas melhora a compreensão, né? O Grupo Sonova, ele ganhou um prêmio internacional quando criou essa compressão, né? Porque fez com que muitas crianças em idade escolar, em processo de alfabetização, né, melhorassem, voltassem a ouvir essas frequências, e o desenvolvimento dessas crianças ela foi muito elevado, né? Principalmente em línguas, né? Como, por exemplo, na língua inglesa, que tem muito, o português não tem tanto, e eles não conseguem ouvir, né? Então, essa compressão de frequência ela é realmente um ganho fantástico no nosso dia a dia para entregar aí, né, esse ganho total. Então, o que eu consigo, eu posso dar assim como sugestão, né? É possível fazer um mapeamento de fala, é possível fazer no Instituto Brasiliense, caso queira fazer como mais um exame, tá? É possível fazer isso e encaminhar para as empresas, mas também é possível as empresas mandarem os relatórios dos testes, né, que o próprio aparelho entrega, tá? O aparelho ele entrega o relatório, inclusive, de cada uma dessas frequências, quanto está dando de ganho, né? Então, assim, a gente imprime esse relatório de ganho e manda, né, para o otorrino, mas como a gente também manda para, por exemplo, para os convênios. Os convênios, quando o paciente está comprando, eles pedem os testes, né, de ganho das empresas, a gente manda esses relatórios, né, e eles entregam um perfeito ganho de cada um dessas frequências, tá? Por quê? Só não vai estar entregando aquelas frequências, né, só se aquele aparelho tiver com algum problema. Problema com o quê? Até mesmo com uma limpeza, como eu falei lá na frente. Se não troca o filtro, mas isso, assim, cabe ao paciente também acompanhar e cabe às empresas fazerem um programa de acompanhamento, né? Pedir para que o paciente esteja voltando, né, para estar acompanhando essa limpeza, vendo como é que está esse meato, para estar encaminhando para o otorrino, né, para estar fazendo a limpeza. Eu estou sempre mandando muitos pacientes, né, toda semana vários, né, porque é muito importante que esse conduto ele esteja realmente sem nenhuma obstrução, realmente muito saudável, né, para que ele esteja ouvindo bem, né? Então, ele é um conjunto. O sucesso da adaptação do aparelho auditivo não é só a máquina, e sim é o trabalho do otorrino, né, ali cuidando daquele paciente, são os exames, os pré-exames que são feitos, né, na seleção mesmo, né, e depois o acompanhamento daquele paciente, né, porque não é simplesmente colocar o aparelho e esse paciente sair no mundo. É igual ao implante coclear, né? Uma coisa que eu falo sempre para os pacientes, o lugar de Brasília de fazer implante coclear é no Instituto Brasiliense, porque você não pode fazer um implante coclear e soltar o paciente no mundo. Ele precisa ter todo um acompanhamento. Implante coclear sem acompanhamento não existe, tá? Não existe um sucesso, não existe um retorno, tá? Então, assim, é muito importante, da mesma forma do implante, do aparelho, tá? É muito importante esse acompanhamento depois da adaptação. E existe ainda pacientes, né, que mesmo com o aparelho, ele não tem uma excelente compreensão, por exemplo, de fala na televisão. E o aparelho não vai dar isso. E é a necessidade dele usar acessórios, né? Então, assim, como a limitação é muito baixa, o paciente com 60% de compreensão, ele com esses acessórios, eles vão escutar a TV, eles vão à igreja, por exemplo, né, utilizando um sistema Roger, né, e tudo que foi falado na igreja, numa palestra, na sala de aula, o professor virou as costas e ele perdeu o apoio orofacial, ele vai escutar perfeitamente, sem nenhuma competição sonora, né? Esses acessórios, né, eles são inteligentes também, tá? Eles pegam essa voz, essa frequência de voz, eles limpam o ruído e mandam um som puro e limpo para esse paciente, né, para esse estudante, para esse idoso, né,
que às vezes, muitas vezes para o idoso, um meio muitas vezes de lazer dele é a televisão, e muitos deixam de ouvir, de assistir televisão, muitos deixam de escutar música porque não estão entendendo bem. E esses acessórios vêm a agregar, né? Então, trazer essa melhor qualidade para a vida dessas pessoas, tá bom? É isso que eu tenho a falar hoje, espero que tenha ajudado de alguma forma, e eu fico sempre à disposição, é sempre um prazer estar atendendo todos os médicos do Instituto. Muito obrigado. Olá. Júnior, excelente. Você sabe, Guaraci, que essa aula de hoje ela é fundamental não só para mim, mas eu sei que o Fernando Massa está assistindo, Thaís Abrão também deve estar aí conosco. Esse seu pedido da gente incluir o limiar de desconforto, não é isso? E também interfrequências. as interfrequências. E também a cufinometria para o zumbido. A cufenometria. Não, e você pediu mais um ali naquela primeira avaliação. Altas? Qual? Frequências altas. Altas frequências? Altas frequências, isso, né? Limiar de desconforto. Isso. Limiar de desconforto e interfrequência. A cufenometria. E altas frequências. E altas frequências. A gente não consegue fazer altas frequências para todos, mas assim, para aqueles pacientes que vão ser adaptados, isso é um cuidado que a gente tem que ter, e a gente consegue sim fazer com que o paciente chegue até você com tudo isso que você pediu. E um cuidado, porque eu acho que o Instituto ele é um diferencial em Brasília. E entregar isso também um cuidado, né? Um diferencial. Tá, não, conta conosco. Como eu te falei, quando eu pedi para você vir dar essa aula para a gente, foi para a gente poder oferecer para os nossos pacientes um serviço, uma assistência cada vez melhor. Então, conte conosco. E também em relação ao ganho de inserção e mapeamento, talvez no futuro a gente possa também ajudar você, ou seja, a gente poder também estar ali, ao invés de fazer essa avaliação de ganho simples, que a gente sabe que é muito falha, porque o aparelho pode estar cancelando tons puros, e aí a gente não... É porque a gente gosta, Guaraci, primeiro eu gosto de ir ali, anotar e ver o quanto ganhou, se não ganhou. E talvez se a gente, então, tivesse um equipamento para ganho de inserção, né? O que acontece é que o campo livre, muitas vezes, né, como eu conversei com você, tem acontecido muitos casos de pacientes chegando com problemas, assim, vem até aqui, às vezes desloca de casa e chega aqui. Não é problema, né? E que não é. Não é, né? E eles falam assim: não consigo aumentar mais nada, o aparelho já está alto, eu estou ouvindo bem. Né? E se aumentar mais, vai me incomodar. Né? Então, essa frequência, essa intensidade está boa para mim. Tá? Então, eu não quero que mexa nessa frequência. Tem outros que até falam assim: isso está salvo aí? Ele falou: ajuste está salvo aí, porque eu não quero. Eu acho que está alto, eu vou dessa forma para casa, mas qualquer coisa eu volto. E eles voltam dizendo que tudo ficou muito alto, a seta do carro, porque assim, cada paciente ele vai ter uma necessidade, cada paciente ele vai ter uma sensibilidade. Por isso aí até o limiar de desconforto ajuda bastante aí a gente vê que aquele paciente ele tem um desconforto maior. Tem paciente que na primeira adaptação a gente consegue um ganho quase que total. Tem outros que leva tempo para a gente conseguir ir aumentando esse ganho. Não dá para ter um ganho de imediato. Né? Então, eu sempre falo, a base da pirâmide da adaptação de aparelho auditivo é o conforto. Né? Não adianta a gente querer, às vezes, impressionar com ganho, deixar tudo lá em cima e o paciente não conseguir usar. Né? Então, a base realmente é o conforto. Trazer esse paciente para a gente, que ele já começou a aceitação e que ele queira usar o aparelho auditivo.
né? E aos poucos a gente vai corrigindo, vai melhorando essa compreensão, mas sempre de forma muito confortável. Meus parabéns, viu, Guaraci? A aula foi excelente, viu? Muito E eu obrigado. quero transmitir aqui no nosso chat, ó, a Raíssa Dourado te parabenizando pela excelente aula, a Thaís Abraão te parabenizando pela aula excelente, parabéns. Carolina Cardoso falando sobre que é borderline para implante, e Carolina Cardoso também fala que a sua aula foi excelente, que o mais difícil é avaliar aqueles pacientes borderlines. Então, se todas as É empresas verdade. tivessem essa prática de enviar o mapeamento de fala, e Larissa Claret te parabenizando, Guaraci, parabéns pela aula, excelente. Obrigado. A Leudes Lisboa também dizendo também ajuda muito a avaliação do PAC, pois muitos pacientes, mesmo com a ASE, continuam com queixa de dificuldade de compreensão e está relacionado ao processamento auditivo central. É verdade. A Ingrid Santana também te parabenizando pela excelente aula. Juliana Cavalcante também te agradecendo pela aula. Mohamed também. Parabéns, Júnior. E aqui a Dulce Costa também dizendo, olha, que palestra maravilhosa. Então, meus Muito obrigado. parabéns. Agora sim, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Obrigado a todos e todas. E Guaraci, conte conosco. Vamos instituir é, essa avaliação e esse cooperação mútua. Toda vez que o paciente for para adaptação, vamos pedir esses exames, essas interfrequências, limiar de desconforto, altas Legal. frequências, para poder te ajudar, não é? Ótimo. A todas as empresas, né, não me ajudar, mas assim, acho que para todas as empresas que trabalham de forma correta, são tantas aqui em Brasília, eu acho que uma coisa que o Instituto tem é a ética, né? Então, pede para os pacientes testarem em várias empresas, né? Então, não tem nada que você compre aqui, não existe isso. Então, isso é muito importante. O paciente ele fica livre, né, para ele testar, né? E sempre com aquela orientação assim, eu gosto dessas empresas que trabalham de forma correta, então teste em todas, veja qual que você se sente bem. Eu falo sempre, eu gosto de uma frase que existe na Asa Sul, que é um local que vende vinho, que é o melhor vinho do mundo é aquele vinho que você mais gosta. E o melhor aparelho do mundo é aquele que você está bem adaptado. Tá? Então eu falo assim, eu sempre falo, nunca você vai me ver falando do concorrente, que o melhor aparelho auditivo é aquele que o paciente ficou bem adaptado. Não existe. Hoje todas as marcas têm excelentes aparelhos. Né? Então é muito importante que o paciente esteja adaptado, esteja usando o aparelho. Então muitas vezes o paciente fala assim, vou testar em outro lugar. Eu falo, muito bem, teste. Mas eu lhe falo uma coisa, não deixe de usar. É isso. O importante é que, não é? Que ele use, né? Muito bem, muitíssimo obrigado, Guaraci. Obrigado, muito obrigado. Sempre. Até mais. Tchau, E tchau. até sábado a todos, hein? Sim, até Sábado, sábado. nosso encontro começa às 8 horas da manhã. Conto com todos lá, 8 horas da manhã. Associação Médica de Brasília. Uma boa noite a todos.